As apostas esportivas estão dominando o futebol brasileiro. Bancas de apostas patrocinam 19 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e a própria Série B tem seus naming rights vinculados a uma dessas empresas. Os torcedores, por sua vez, também participam cada vez mais desse tipo de jogo. Esse é um mercado que movimenta estimados 100 bilhões de reais ao ano no país, mas ainda não é um setor regulamentado. Esse movimento de regulamentação do mercado de apostas já está acontecendo e é sobre isso que vamos falar aqui no canal da Scioli Laufer. A exploração de jogos de azar no Brasil é considerada uma contravenção penal desde o ano de 1942. As apostas esportivas estavam incluídas nesse rol e sua exploração era exclusiva da União. Ou seja, fazer uma fezinha no Clube do Coração só podia ser feita pela loteria esportiva, hoje chamada de loteca. Mas os tempos mudaram e as casas de apostas que antes se limitavam a alguns países ganharam o mundo, principalmente com o advento da internet. Embora a lei brasileira não tenha até então permitido esse tipo de jogo, as empresas que operam esses serviços sempre contornaram a legislação. E claro, nunca houve efetiva fiscalização que pudesse impedir, de fato, esse tipo de jogatina. Em 2018, houve um primeiro passo mais significativo em relação à regulamentação desse segmento. A Lei 13.756 definiu algumas normas relativas às apostas de cota fixa. O principal ponto do texto estava mais ligado à questão tributária, impondo a incidência de imposto de renda aos ganhos dos apostadores. A lei brasileira não acompanhou o crescimento acelerado desse mercado e viu nos anos seguintes uma verdadeira infestação de bets. Bet isso, bet aquilo. Empresas brasileiras ou estrangeiras seguiram lucrando e atuando sem qualquer grande problema. O Estado brasileiro só foi despertar para essa temática após a Operação Penalidade Máxima, uma operação do Ministério Público de Goiás que desvendou um esquema de manipulação de resultados na elite do futebol brasileiro. Embora as casas de apostas estejam entre as principais prejudicadas nesse tipo de situação, o assunto ao menos colocou o tema novamente em debate. Existem no Senado Federal alguns projetos em trâmite. Um é o PL 845 de 2023. Nele, as casas teriam que obrigatoriamente constituir uma filial no país, além de adquirir um licenciamento de operação na ordem dos 20 milhões de reais. O texto também trata sobre a incidência de impostos nas premiações e sobre prevenção à lavagem de dinheiro e a manutenção da integridade do setor. O outro é o PL 3626 de 2023, de escopo similar. Há ainda o PL 600/2023, que prevê punição às casas de apostas em caso de envolvimento em fraude esportiva. As bancas envolvidas seriam suspensas por 10 anos. Em paralelo, o governo federal realizou movimentos importantes na direção da regulamentação. Em julho, o governo federal publicou uma medida provisória que alterou justamente aquela lei de 2018, estipulando obrigações às casas de apostas, principalmente ligadas à integridade. Em outra ação, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria Normativa 1330, instituindo princípios de licenciamento, qualificação e regularidade, incluindo a obrigatoriedade de comunicação ao COAF de operações suspeitas. Muitas novidades em relação ao assunto devem surgir nos próximos meses, mas 2023 foi um ano positivo, apesar dos casos de manipulação evidenciados. A regulamentação do setor, se bem elaborada, deve ser benéfica, inclusive sob o aspecto penal. Estaremos de olho nos próximos desdobramentos.